bem, queridos, que bênção, que bênção. Vamos, nesse instante, abrir a palavra em Êxodo capítulo 3. Nós leremos apenas o verso de número 15. Êxodo capítulo 3, apenas o verso de número 15. Quando diz o seguinte, Êxodo 3,15: Disse ainda mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Essa questão de legado é muito interessante. Pedrinhas Paulista é uma cidade que foi construída a partir da imigração. E é interessante que os imigrantes, via de regra, eles procuram manter a cultura originária viva através da música e bem como também através da culinária. E isso é natural em toda a imigração. E ali os pais, eles continuam conversando com os filhos, na língua de origem, no propósito de manter as raízes vivas e daí por diante. E Pedrinhas Paulista, ela é uma cidade que continua a alimentar esta ideia de cultivar ou de alimentar, de manter as raízes vivas. E é interessante porque já vi o prefeito em algumas das suas falas enfatizando a importância de manter a cultura viva, daí por diante. E é interessante que a preocupação dos gestores nesse sentido se vê, por exemplo, quando as crianças têm aula de italiano na escola. O que é isso? É justamente a ideia de manter as raízes vivas e daí por diante. E aí os pais têm a responsabilidade, o compromisso de conversar sobre os filhos. Temos aqui filhos de italianos e certamente escutaram muitas histórias por parte dos pais a respeito de como que era, o que foi, o que deixou para trás e daí por diante. Alguns têm a oportunidade de voltar a visitar a terra natal, outros, no entanto, não têm, mas o fato é que a história ela continua viva na memória e assim se faz de geração a geração. Pois bem, por que estou falando isso afinal de contas? O Senhor aparece para Moisés, e aí o Senhor se revela para Moisés, e o Senhor diz para Moisés: Eu sou o que sou, e a ideia é: fora de mim não há outro. E aí o Senhor diz assim: vai, chama os anciãos, e diz para eles. E aí, este povo, os hebreus, para que eles fossem bem-sucedidos, para que eles fossem abençoados pelo Senhor, se fazia necessário que a lei do Senhor estivesse viva no coração de todo o povo. Daí porque Moisés, no Pentateuco, nos 5 livros que ele escreveu, ele, de uma forma sistemática e persistente, falará a respeito da lei do Senhor. E aí o Senhor dá para Moisés as tábuas da lei, e Moisés leu aquela lei diante do povo, e havia uma ordem expressa para que os pais ensinassem aos filhos, e aquilo deveria ser feito de uma forma sistemática, de uma forma constante, de modo a que a lei do Senhor ficasse gravada no coração de todo o povo. E não era para esperar um determinado momento para começar a ensinar, não, já de criança. E aí o texto nos diz que era sentado, deitado, andando, em todo instante,
a lei do Senhor deveria ser enfatizada, porque era a base através da qual as bênçãos do Senhor recairiam sobre o povo. E é interessante porque num dado momento Moisés falará a respeito de bênçãos e maldições. E aí num dado momento Moisés fala ao povo e diz: se vocês obedecerem, estas são as consequências. E isso se transportará para as futuras gerações. Entretanto, se vocês desprezarem a lei do Senhor, é fato que a mão do Senhor pesará sobre a vida de vocês. De modo, queridos, que quando nós falamos a respeito de cultivando as futuras gerações, quando nós falamos sobre investir nas futuras gerações, se faz necessário que nós entendamos que nós pais temos a responsabilidade não só de trazer os filhos à igreja. Não tem nada mais chocante, mais alarmante do que dizer assim: eu criei os meus filhos na igreja. A pergunta a qual eu sempre faço é: criou de que forma? Porque simplesmente trazer a escola bíblica dominical não significa necessariamente criar o filho no temor do Senhor. Mesmo porque o período em que a criança passa com um professor em sala de aula da escola bíblica dominical é ínfimo se comparado com o tempo que os pais têm durante a semana. A escola bíblica dominical, ela é necessária, e eu incentivo os pais a que tragam os filhos para a escola bíblica dominical, mas a escola bíblica dominical deve ser apenas um reforço. A escola bíblica dominical deve ser apenas uma continuidade daquilo que os pais já fazem em casa, que é de sentar com os filhos para ler a Bíblia com eles. E se os pais não fazem isso, esses filhos não aprenderão a lei do Senhor. E se os pais não fazem isso, esses filhos não criarão o hábito de debruçar nas Sagradas Escrituras. E aí chegará um momento em que esses pais verão a necessidade de que seus filhos meditem na lei do Senhor. E aí eles dirão: vão ler a Bíblia. Só que o indivíduo não aprendeu. Ele não aprendeu sobretudo através do exemplo. E aí isso se torna algo extremamente prejudicial. Ora, queridos, ora, meus amados, eu quero lhes falar nesta noite, nesta oportunidade, sobre investindo nas gerações futuras. Falamos ontem à noite a respeito de hombridade, e nós conversamos um pouco sobre isso. Hoje pela manhã nós conversamos um pouco a respeito de feminilidade, e agora nós queremos falar a respeito de família de um modo geral. Mas me permitam falar num primeiro momento a respeito da relação a dois, da relação marido e mulher. Jaime Kemp, um especialista em aconselhamento de família, ele enfatiza que o relacionamento, para dar certo, ele deve estar firmado em Cristo. Quando Gilda e eu começamos a namorar, nós nos propomos a orar juntos e nós assistimos algumas palestras de Jaime Kemp. E é interessante que ele enfatiza a necessidade de Cristo estar presente no relacionamento, porque o relacionamento é uma composição de altos e baixos, e é exatamente por isso a necessidade de se estar voltado para Cristo, porque em alguns momentos o relacionamento ele está gozando de calmaria, mas em outros momentos ele pode sofrer turbulências, e é justamente o fato da centralidade em Cristo que dará a estabilidade que o relacionamento necessita. Queridos,
queridos, meus amados, quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, e nós mencionamos 1 Pedro capítulo 3, do 1 ao 7, nós vimos Gênesis capítulo 2, nós temos também Hebreus capítulo 13, o verso de número 4, quando o autor dos Hebreus diz que digno de honra dentre todos seja o matrimônio. Nós vemos a palavra de uma forma sistemática, orientando os casais a que estejam voltados para a palavra de Deus, para a lei do Senhor. É ela que dará a estrutura e a robustez necessária para o relacionamento. Sim, meus queridos, sim, meus amados, a palavra é para o relacionamento. E aí, isso é bem interessante, Conta-se que certa vez, um casal decidiu modular a certidão de casamento e colocou essa certidão de casamento na cabeceira da cama. E a ideia era para nós nunca nos esquecermos do compromisso que nós firmamos diante de Deus e da igreja. Então, todas as vezes que nós adentrarmos o quarto, nós nos depararemos do compromisso que nós firmamos. É preciso, é necessário que os casais estejam sempre voltados para as Escrituras, para aquilo que a palavra requer da figura do homem como esposo, quais são as suas atribuições, as suas responsabilidades. É fundamental também, de igual forma, que as mulheres estejam atentas para as atribuições que a palavra lhe dá na condição e na qualidade de esposa. É uma via de mão dupla, é um acordo que é feito. E quando uma das partes deixa de cumprir o acordo, o pacto é quebrado. E é por isso, é necessário que, no meio dos apelos do nosso coração pecaminoso, deste mundo tão apelativo, se faz necessário nós nos voltarmos todos os dias para a palavra de Deus. A palavra de Deus contém toda a instrução necessária para se ter um relacionamento nutritivo. A palavra de Deus contém todas as informações necessárias para que se tenha um relacionamento saudável. Perfeito? Não, porque você não pode exigir perfeição de indivíduos imperfeitos. Mas nós teremos um esposo que, depois de um momento de explosão, um indivíduo que tem a palavra de Deus chega e diz: eu errei, me perdoe. Uma esposa que foi indiferente por algum motivo, faz uma reflexão à luz da palavra de Deus que ela conhece, e ela diz: eu preciso mudar nisso, me perdoe em Cristo Jesus. E os dois têm a capacidade de sentar juntos e de orar juntos. É preciso, sem dúvida alguma, entendermos que, se nós pensamos em famílias saudáveis e na sua continuidade, é necessário que o relacionamento tenha como base direcionador, tenha como diretriz a palavra de Deus, a lei do Senhor. Ela contém todas as instruções necessárias. Qual é, afinal de contas, a dificuldade? A dificuldade consiste justamente em desprezar a palavra de Deus e buscar outras fontes de informação, ou até mesmo se deixar levar pelos ditames de uma cultura caída. É interessante que, falando a respeito de reformando o casamento, Douglas Wilson ele expressa-se assim: quando chegarmos a compreender que Ele é de fato o Senhor, iremos naturalmente nos voltar para Ele, a fim de aprender como sua lei graciosa se aplica ao fundamento e propósito do casamento. Sim, a lei do Senhor se aplica ao propósito do casamento, mostrando qual deve ser o seu papel, homem.
Qual deve ser o seu papel, mulher? Qual deve ser o papel do casal no propósito de manter um ambiente salutar, para que o Senhor seja glorificado no relacionamento? Olha, meus queridos, meus amados irmãos, há sem dúvida a necessidade de termos todos os cuidados necessários para que as instruções bíblicas não caiam no esquecimento. Não caiam no esquecimento. Homem, seja bíblico. Mulher, seja bíblica. Leiam a palavra juntos. Resgatem este hábito perdido, este hábito esquecido pelos crentes, de sentar junto, ler a Bíblia junto e orar junto. Isso é indispensável para que se tenha um relacionamento saudável. Não, eu leio aqui, ele e ela lê lá, a gente lê. Não, leiam juntos. Peguem lá, por exemplo, Cantares de Salomão, leiam juntos. Mas, para além da importância da palavra na vida do casal, se faz necessário também que os pais, com base na palavra, instruam os seus filhos. E isso, conforme já disse, deve ser feito à luz da palavra de Deus. É preciso investir nos filhos. Se nós queremos uma geração temente a Deus, se nós queremos uma geração saudável, nós precisamos investir nessa geração. E aí eu preciso fazer algumas reflexões com você a este aspecto. Sim, alguém já disse assim, as crianças de hoje são o futuro de amanhã, certo? É interessante que os pais, via de regra, investem no caráter e na formação dos seus filhos, e tomam todos os cuidados e não medem esforços para criar caminhos e possibilidades para os seus filhos. Até aí tudo bem, eu acho isso absolutamente natural. E aí nós pais, querendo criar esses caminhos, né, a gente até sobrecarrega as crianças. Assuma a culpa. É curso disso, você faz aqui, certo? A criança fala assim, minha agenda é apertada. Mas não existe melhor investimento do que o investimento na alma. Porque se o indivíduo tem o temor do Senhor no coração, a promessa bíblica é que as demais coisas serão naturalmente acrescentadas. É aquela ideia do Salmo 1 lá, e tudo quanto fizer será bem sucedido. Mas é fundamental que o temor do Senhor seja incutido no coração dos indivíduos. Olha, meus queridos, e a essa altura eu digo o seguinte: não jogue sobre a sociedade a responsabilidade que é sua. E aí eu digo o seguinte: a escola, ela não tem a responsabilidade de formar o caráter do indivíduo. O caráter do indivíduo é forjado dentro de casa. É o exemplo do pai e da mãe. Não, é dever do Estado. Não é não. É dever da família. A família. Porque o Estado faz assim. Ele aciona a sua rede para atender o indivíduo. Mas, como ele é limitado, a sua rede muitas vezes
não dá conta, porque é uma questão de caráter. Para onde vai o indivíduo? Para a Fundação Casa. Porque o Estado também não deu conta. Por isso é preciso, é fundamental investir na base. É necessário sim que os pais incutam na alma dos filhos o temor ao Senhor. Para que o indivíduo desenvolva o brio, para que se tenha uma alma cândida. Ora, meus queridos, meus amados irmãos, é indispensável que nós entendamos que não dá simplesmente para ir delegando responsabilidades para este ou para aquele, não. A responsabilidade é sua. Olha a bolsa. Opa, uma borracha diferente. De onde veio? Um lápis diferente. De onde veio? Ora, meus queridos, meus amados, e assim serei lembrado de geração em geração. Quem, afinal de contas, tem esta responsabilidade? São os pais. Não é o professor da escola bíblica dominical. O tempo é tão curto, né, professores? Né? Quando você começa a aplicar a atividade, o superintendente já chama, né? Você fala, mas já não deu tempo para nada. Agora, como você, em 15 minutos de lição, você conseguirá forjar a alma do indivíduo? Não tem como. Repito, o momento da escola bíblica dominical é muito importante, mas não substitui a responsabilidade dos pais de instruir diariamente e de acompanhar e de instigar o indivíduo para que ele confesse Jesus Cristo. Sim, não caia na bobagem de achar que está trazendo a igreja, etc. Isso já é o suficiente. Questione diariamente: você tem Cristo como seu Senhor? Quando a velha natureza quiser dar os seus gritos, confronte o indivíduo à luz da palavra que você tem ensinado e fale: Deus se agrada disso? E vá. E é assim que se prepara as futuras gerações. É assim que você terá na igreja a mãe, o filho, o neto, né? Sei lá, o bisneto, gerações. E aí, isso é muito bom. É interessante que no curso de plantação e revitalização de igreja, e eu falo isso porque eu fiz no curso, a ênfase é a seguinte: um fator importante para você conhecer a vitalidade de uma igreja não consiste no tamanho que é a igreja, na sua frequência ou coisa dessa natureza. Você medirá a vitalidade da igreja no momento em que você olha para esta igreja e consegue enxergar gerações nela. Se você tem lá 2, 3 gerações ou mais, isso significa que esta igreja ela tem cumprido o seu papel. Porque você pode ter ali naquele momento, um retrato ali, uma igreja grande, mas que tem um movimento muito grande de entra e sai. Ora, meus queridos, meus amados, é interessante que T.D. Tripp, em sua obra Pastoreando o Coração das Crianças, ele lança algumas perguntas para levar os pais a refletirem a respeito daquilo que tem incutido no coração dos seus filhos. E uma dessas perguntas é: quais têm sido
algumas das influências formativas mais marcantes na vida de seu filho. O que tem influenciado no seu filho? Nós temos aí o advento da internet, nós temos o chamado influencer, youtubers, né? Assim que fala, né? Esses termos. Enfim. Aí você tem o indivíduo lá de 40 anos, o marmanjão lá. Eu até mencionei isso, acho que foi ontem ou hoje, mas estou repetindo. Como disse Paulo, não me canso de você repetir as mesmas coisas. Né? E tem lá o marmanjão lá, 40 anos, cabelo colorido, etc., roupa de adolescente. E está lá. E tem coisas escabrosas que esses indivíduos ensinam para as crianças e adolescentes. E às vezes está lá a criança assistindo coisa que é imprópria para a sua idade. Porque por vezes os pais não têm aquela preocupação de acompanhar para saber o que os filhos estão acompanhando, estão assistindo. É preciso acompanhar. O que está acontecendo aí? Está aqui a senha. Deixa eu ver. E a minha privacidade? Esquece isso. Nem eu tenho senha no celular. Ou melhor, tenho senha, mas todo mundo conhece. Vamos ver. O que está vendo? O que está acompanhando? Eu tenho interesse também. Vai que tem alguma coisa que seja interessante para mim. Vamos lá. Por quê? Pasmem. Tem alerta e muitos alertas de famílias que estão perdendo os filhos da igreja para o mundo, porque os pais têm descuidado desta tutela, deste acompanhamento, de observar aquilo que tem influenciado os seus filhos. Porque por vezes você está ali fazendo a sua devocional, o seu culto doméstico com os seus filhos, mostrando para eles a importância de colocar o coração na palavra de Deus, mas na contramão disso, no oposto disso, estão lá os influências da vida, desconstruindo tudo aquilo que você, de uma forma suada, tem ensinado. Então é hora de dizer assim: isso aqui serve, isso aqui não serve, você não pode isso, não pode aquilo. Desobedeceu, fica sem nada. Ah, mas vai traumatizar. Cuidado, para você não ficar traumatizado, para você não pegar um trauma. Ah, queridos, meus amados irmãos, os dias são maus, os dias são difíceis. Não é fácil não, é difícil mesmo. Mas nós precisamos empregar esforços. Qual é a estrutura de sua família? Como isso afeta seu filho ou sua filha? Isso é bem interessante. Certa vez uma moça, muitos rapazes estavam ali, né, tentando paquerar, e a moça sempre fugindo. E aí de repente alguém fala assim: mas por que tantos rapazes interessados, etc. Ela fala assim: eu não quero passar pelo que a minha mãe passou. Como assim? Meu pai disse que eu e meu irmão, que nós somos, a gente veio por acaso, que não deveria ter vindo. Olha o trauma, aí sim, olha a consequência. Por isso, meus queridos, é
preciso que nós pensemos na estrutura da família, porque isso afeta os filhos. Esses filhos um dia pensarão em casar-se, e alguém já disse que quando o casal casa, cada um leva uma mala, não é assim? A moça leva uma mala da casa dos pais, o rapaz leva uma mala também da casa do seu pai, né? Imagine quando junta isso aí, né? Com seus costumes, etc. Né? É preciso que nós pensemos nessa estrutura. Depois, o que seus filhos identificariam como valores da família? Um ambiente de respeito, de consideração, onde o sucesso de um é o sucesso do outro, ou de repente um ambiente conturbado e de rivalidade? Lembram daquele ambiente construído na casa lá, envolvendo Esaú e Jacó? Lembram como aquele ambiente era conturbado, de concorrência, onde haviam me foge a palavra da mente, onde se apostava na vitória de um em prejuízo do outro. Que coisa terrível! Mas, por incrível que pareça, pasmem, aquilo não é uma exceção, e aquilo não ficou parado lá. Quantos não são os irmãos que não se falam, que são inimigos, porque os pais não se preocuparam em trabalhar essa questão dentro de casa? E uma vez ouvi um indivíduo dizendo assim: não fui ver quando estava vivo, agora que está no caixão que eu não vou lá. Olha que coisa terrível. Mas é preciso trabalhar essa questão relacional. Isso é muito importante. Pois bem, queridos, em que consiste o sucesso ou o fracasso em seu lar? Isso nós precisamos pensar. Em que consiste o fracasso ou o sucesso em seu lar? Aí, a criança tira 10 na prova, bingo, maravilha. Passa no vestibular, lá na estadual, na federal, naquele curso que sempre quis, uau, maravilha. Mas, como está a vida do indivíduo com Deus? Certa vez, reencontrei uma irmã e ela perguntava como estavam as coisas, etc. Ela falou com entusiasmo a respeito das andanças, das conquistas, e começou a falar com entusiasmo a respeito do sucesso do seu filho, etc. E eu conheci aquele menino juvenil na igreja e eu perguntei: fulano, continua servindo a Deus? Essa parte, infelizmente, nenhum sucesso compensará o fracasso no que diz respeito a incutir o temor do Senhor no coração dos filhos. Falhou. Em algum momento, em algum lugar, houve falha. Queridos, já partindo para o encerramento, pais, tome a instrução bíblica como parâmetro para instruir seus filhos. Não abracem a cultura em detrimento da alma de seus filhos. A cultura pressiona e pressiona de todas as formas. Cuidemos dos nossos filhos. Não tomemos a política do politicamente correto como parâmetro para a nossa casa. A palavra é aquela que deve nortear as nossas ações. A relação marido e mulher, a instrução dos filhos.
E aí o menino virá e dirá, eu quero ir porque todo mundo vai. Aí vem a célebre frase, você não é todo mundo. Não é assim? E assim serei lembrado de geração em ou a geração. E assim serei lembrado de geração a geração. O Senhor precisa ser lembrado de geração a geração. Por isso, os casais precisam debruçar-se na palavra de Deus para manter o relacionamento saudável. Os pais precisam debruçar-se na palavra de Deus para instruir devidamente os filhos. Ler a Bíblia para eles, com eles, para que peguem gosto pela lei do Senhor. E se esses filhos colocarem o coração na lei do Senhor, a promessa bíblica é de que serão prósperos. Porque a palavra assim promete, é um mandamento com promessa. E Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Pois bem, investindo em novas gerações é da base. Casou, filho não veio ainda, já vai orando. Senhor, abençoa os filhos que virão. Os filhos vieram, chegou, Senhor, abençoa essa vida. Uau, uau, uau. Não, vem cá, Senhor, dá graça. E vai, e vai. E são fases, né? A minha fase ainda está no primeiro momento. Estou no modo 1, né? Estou no primeiro momento. Irmãos aqui, né? Lograram êxito, que criaram seus filhos. Os seus filhos continuam servindo ao Senhor, agora já estão sendo multiplicadores. Isso é prova de que a lei do Senhor tem sido observada. E este é o desafio para a igreja: observar a lei do Senhor de geração a geração. E que Deus abençoe cada família que representa.